E porque Fortaleza, Lisboa são 6 horas e 20 minutos. E é mais barata a passagem, você viaja de classe econômica na boa. E eu estava exausto, cara. Eu fui operado na campanha. Eu fui fazer o debate da Globo, eu estava com a sonda pendurada na perna. Caramba. Brinquei até com eles, porque eu não vou fazer mimimi como o Bolsonaro, não sei o quê. Brinquei com eles, nem divulguei. Eu estava operado, estava exausto. Próstata. Próstata? É, mas era benigna, graças a Deus e tal. Mas eu estava com a sonda pendurada na perna aqui. Eu brincando, pega leve aí, rapaziada. Eu mostrava a sonda pendurada na perna. Tô fazendo um xixizinho enquanto eu tô falando. Enquanto eu tô aqui discutindo com vocês, vamos pegar leve aí. Já usei sonda, é horrível. Senão eu jogo essa sonda num de vocês e tal. Aperta aqui. Eu fico brincando, porque eu não tenho ódio no coração, nem mágoa, nem coisa nenhuma. Mas assim, o que me obriga a andar com essa gente? Não, cara? Eu até acho com a gente que destruiu o meu país, uma gente que fez da corrupção uma prática central do governo, mentirosos. Nunca mais mesmo. Ponto final. E nesse cenário agora? Sou maior, vacinado, pago meus impostos e tal, e vou votar contra o Bolsonaro. Não é porque eu tenho ódio ao Bolsonaro, é porque o Bolsonaro representa essa mesma coisa. Agora é a mesma turma, cara. Agora, putz, é a mesma turma mesmo. E nesse cenário que a gente está agora... E o mesmo modelo econômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Lula. O Paulo Guedes câmbio flutuante, mudou meta nada? de inflação, superávit primário. A mesma coisa. É a mesma coisa. Não veio nada novo? Nada. Ô, meu irmão brasileiro, é o petista que você não for fanático. Ouça o que eu estou ponderando. Esse modelo liquidou o Brasil. Entre 2010 e 2020, Vilela, pela primeira vez na história, o Brasil passou uma década sem crescer nada. É a pior década em matéria de crescimento dos últimos 120 anos. E em volta da gente, como tá? Agora vamos lá, 2010, 2020, 6 anos é PT na veia. 2 anos é Michel Temer, que a irresponsabilidade do Lula botou na linha de sucessão, e é a mesma gente com quem o Lula está hoje agarrado. E 2 anos o Bolsonaro, que chega à presidência da República como resultado da irresponsabilidade do Lula e do PT. Ou o povo brasileiro virou fascista e gado do dia para a noite? Essa gente votou com Lula a vida inteira. Eles não respeitam nada, nem ninguém. Vamos para o ramo da ideologia agora, que é o que está... Essa dicotomia, esse negócio, ou é de um lado ou de outro, e o pessoal busca essa terceira via, essa coisa um pouco mais sensata e tal. Você acha que tem espaço para sensatez, tem espaço para ponderação? Tem, ou a gente está numa raiva tão grande, num ódio tão grande? Porque... A raiva e o ódio são enormes. Então, mas eles são... Isso é da gente? Não, Tava aqui não já? são eles. Quando começou isso? São eles. Quando começou o nós contra eles? Quem introduziu isso na vida brasileira foi o Lula. Quando? Nós contra eles a vida inteira. Desde que eles entraram? Desde que eles entraram. Então, se você reparar, é a minha história, não é? Então, assim, em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República. O único candidato que perdia para o Collor era o Lula. O único. O Covas ganhava do Lula, do Collor. O Brizola ganhava do Collor e o Lula era o único que perdia. Cansamos de tentar mostrar isso para ele. Se impôs, porque todo mundo era corrupto, todo mundo era safado, todo mundo era contra o povo, todo mundo era contra o pobre, só ele que era honrado, só ele que era sério, só petista e tal. Tomou uma surra e nos deu o Collor. Lá atrás ele já tinha ficado contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Por ele, o Maluf tinha ganho para merdalhar o Brasil mais ainda do que já estava sofrido o país, né? E ele explorar a tragédia do Brasil. É um chupa-sangue, a vida inteira foi. Botou para fora a Beth Mendes e o Ayrton Soares, porque votaram no Tancredo. Por ele, ficou contra a Constituinte. Isso tudo são caminhos. Ficou contra o plano real. Não, pior é o seguinte, na noite do impeachment que nós fizemos juntos, eu era governador. O Itamar avisou para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Eu contei poucas vezes essa história. Por quê? Como não vou fazer? Não, porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda. E o Lula me avisou que vai para a oposição. E nessa condição eu não posso governar, porque eu não vou entregar o Ministério da Fazenda para o Quércia, por razões de corrupção, o cacete A4. E se o PT for para a oposição, enfraquece o governo, porque tem que ser um governo de união nacional e tal. Aí fomos para o telefone, eu, Fernando Henrique, Tasso, para ligar, eu falo com o Lula, pô, Lula, isso é irresponsável. Nós lutamos o impeachment, passamos... Qual é a consequência óbvia do impeachment? A posse do vice. Aí agora tu vai para a oposição por oportunismo, quer que o Brasil se desastre. E nós do PSDB, eu era na época o único governador do PSDB, tinha ajudado a fundar o PSDB, e nós vamos para a oposição também. Muito bonito isso, a irresponsabilidade da gente jogar o Brasil no desastre para explorar o desastre e a gente se eleger. Não, mas você sabe, o PT é assim mesmo, não sei o que e tal.
Expulsou a Erundina, porque o Itamar nomeou. Percebe por que entorna? É porque eu engoli demais, cara. O mal que esse cidadão tem feito ao Brasil já é muito maior do que o bem que ele fez. Mas me parece que o Lula tem um ego absurdamente... É doente. É doentio. E agora está piorado. Por quê? Porque ele tinha alguns amigos muito sérios. Márcio Tomás Bastos, Cuxiquem, Marco Aurélio Garcia, e todos eles morreram. Hoje o Lula está cercado de puxa-saco de quinta categoria, que só diz parabéns, maravilha, maravilhoso. Ninguém diz nada para as maluquices que o Lula fala, para as bobagens que ele faz, porque ele agora considera que o crime compensa. E assim, não quer debater comigo, não quer debater com ninguém, quer se eleger sem dar opinião de nada, só pela negação do Bolsonaro, como se a gente pudesse resolver o drama do Brasil sem debater, sem envolver o nosso povo, para entender as coisas. Não, todo mundo tem que ir pelo beiço, votar no São Lula, porque diz que agora a eleição é ele ou o fascismo. Para um pouquinho. Eu não sou fascista, não tenho nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula, eu sou outra coisa. E é claro, a proposta é escrita. Não fujo do debate, estou aqui no podcast porque considero importante falar com a juventude brasileira, falar dos problemas, dizer o nome e deixa o povo decidir, cara. Mas né? a gente não vai ficar naquele debate ainda de minoria, de aborto. Eu não estou falando que não é... Sim, não isso daí é o seguinte... Eu não acho que não é importante. Não, é muito importante, mas não é essa a agenda do povo. Você acha que teve ditadura, não, mas não é isso que a gente está precisando agora. Ô, meu irmão, parabéns. Porque, repare, todas essas questões... elas são aquilo que configura uma agenda identitária, de costumes, que são internacionais. E se você bem reparar, elas viraram um elemento em que a direita internacional, especialmente num país frágil como o nosso, manipula o debate. Como? Se eu deixar o povo discutir aquilo que interessa, tá empregado ou está desempregado? Teu salário é decente ou é indecente? A tua condição de trabalho é formal? Tem segurança ou não tem? Ou não tem? Você tem segurança ou não tem? Saúde ou não tem? Educação dos seus filhos, vai bem ou vai mal? O povo vota para mudar, cara. Claro. Vota de forma progressista. Não, eu pego então e digo assim, não vamos deixar o povo discutir as coisas que interessam e que a política resolve. Porque isso é que a política pode resolver. Exatamente. Não, vamos agora dizer, vamos meter questões religiosas e questões de costume, questões morais, que não tem solução, porque é um debate religioso. Então, repare, o direito da mulher a administrar o seu próprio corpo parece uma conquista humanista civilizatória. Mas para os religiosos, o aborto é uma abominação. Aí eu pego um pobre, desempregado, ferrado, com aluguel salário, com o nome no SPC, e ao invés de dar a ele o direito de discutir como é que ele sai disso, eu insulto a cabeça dele com uma questão que lhe é muito cara, do ponto de vista moral ou religioso. Debate, ele fala, não quero saber disso. Sim, pois esse é o desserviço que essa esquerda petista fez ao Brasil. Aí você vê no Rio de Janeiro. Você vê no Rio de Janeiro. Tomou como dono deles também. Sim, mas isso é o seguinte, não é uma agenda que tenha solução, porque os universos de valor são distintos. E o papel de um presidente nesses assuntos é promover o debate sem parte. Claro. Respeitar as diferenças, os pontos de vista, a diversidade. E estabelecer uma discussão generosa que respeite os religiosos, que respeite a moral da família, que respeite a forma com que eu considero que seja razoável educar o meu filho, sob o ponto de vista dos valores. Esse é o papel do presidente da República. E aí eu deixo a política fazer isso. Então eu tenho uma economia degringolada, eu tenho a corrupção levada ao centro do debate e eu, como não tenho como explicar essas contradições, eu me refugio numa agenda identitária que fala para minorias de bucho cheio, né? E que colidem frontalmente com a moral popular, com a religiosidade popular. Eu estou noutra, cara. Exatamente. E o PT não entendeu isso, Eu falo sobre isso. Entende. Tem essa parte aí também. Entende. O PT entende muito bem disso. Apenas o que eles querem. Eles querem que o povo se lixe, desde que eles ganhem a eleição. Mas eu posso estar enganado, mas eu vejo um afastamento do que realmente o Lula pensa e do que o PT diz que ele pensa, ou do que o PT... Porque a gente sabe o que o Lula pensa, a gente sabe... Você sabe? Me conta pra mim. Não, tô falando... Nesses assuntos? Nesses assuntos. O Lula é o cara mais reacionário, rapaz. O Lula é homofóbico. Então, é isso que eu tô falando, as declarações dele. Ele elogiou o Hitler... O Lula é machista. O Lula disse na minha frente, no debate, na Globo, das eleições de 2002, que a forma de apurar se uma pessoa era negra ou não era fazer exame de sangue, cara. Caramba, cara. Quem duvidar é só pegar o arquivo do jornal, do debate da Globo.
das eleições de 2002. Não, esse elogio ao Hitler é uma entrevista para Playboy, não estou inventando isso daí, não. É o lance do Pelotas. Isso. E pronto, mas para essa gente, Grelho Lula duro. pode andar pelado Isso, na rua, bater na mãe, falar palavrão com Jesus, e é igual o bolsonarista boçal. Mas é isso que eu ia falar. É a mesma coisa. Essa direita que falava que o pessoal adorava o Lula e ele podia falar qualquer besteira que eles falavam amém, estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. E provavelmente estão atacando a gente no chat agora, porque não vem isso daí. Ok, ataca, não tem problema, mas responde o que nós estamos falando, o que eu estou falando. Poupa aqui o apresentador. Fala para mim, ok, tu pode me chamar de coronel, eu que sou o cara que mais investia em educação, não tenho rádio, não tenho TV. Isso eu queria saber também de onde vem isso do coronel. É preconceito contra o Nordeste. Então, o que é o coronel lá no... Coronel é o cara que manda... É o chefe, dono de terra, que diz da vida e da morte das pessoas. Olha, nós nos elegemos no Ceará derrotando os coronéis. E o estado que tem hoje os melhores indicadores de educação pública do Brasil é o nosso pobre e difícil estado do Ceará. E eu não estou falando de mim, estou falando de muita gente boa, especialmente os professores que estão fazendo essa revolução. É só olhar no Google. Eu estou pedindo sempre para as pessoas, para não acreditar, a conversa de política é sempre... bonita e tal. Vai checar, meu irmão. Checa o que eu falo, checa o que o outro fala. E não seja bobo. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. A gente tem esse ditado popular. Então, repare, reaja ao que eu estou dizendo. Ou é verdade ou é mentira que o Lula disse num debate na Globo que a forma de apurar se um negro era negro ou não para ter direito à cota era exame de sangue. Cara, eu saí em socorro do Lula. Caramba. Eu saí em socorro do Lula porque eu vi a besteira que ele tinha falado. O Lula... Ele falou que graças a Deus a gente teve a pandemia. Graças a Deus aconteceu essa pandemia, porque o povo agora... É isso. É pensar mas ele virou uma coisa tal para essa igrejinha de fanáticos que entope o Brasil de conversa mole. E vai fazendo, e vai acontecendo, não tem a menor autocrítica. Ele criou um espelho do outro lado. Não sei se ele criou a mesma também, coisa. Ou se já existia isso... de uma forma latente e a gente não sabia, mas tem um espelho aqui de dois tipos de pessoas. Então o Bolsonaro, eu estou dizendo, porra, o Bolsonaro roubava dinheiro na gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro, entre a eleição, Vilela, entre a eleição do Bolsonaro, presidente da República, e a posse, entre a eleição e a posse, o Bolsonaro foi na burocracia da Câmara Federal e requereu aposentadoria especial de deputado, cara. Bolsonaro é aposentado desde os 28 anos de idade como capitão. Pediu eleito. E já tinha uma aposentadoria. Veja, tendo a honra maior do que um brasileiro pode ter de servir essa grande nação. 57 milhões de irmãos nossos votaram nele com toda a esperança. Sabe, eu cumprimentei, dei os parabéns, desejei boa sorte, que é o papel de um democrata. Claro. Não é? E o cara, com tudo na mão, foi de fininho pedir uma aposentadoria de deputado, cara. Aí tem a presidência da República, o salário, tem a aposentadoria de deputado, tem a aposentadoria de capitão e gasta 5 milhões e 800. Quanto dá essas aposentadorias? Isso aqui dá 30 mais 15, 45, mais uns... Dá uns 60 mil, 60, 70 pau. 70 pau. Eu estou dizendo isso é verdade ou mentira? E eu vou contar agora só porque estou me apresentando. Nunca ninguém soube, eu fui deputado, prefeito e governador. Aos 36 anos eu era ex essas coisas aí, porque eu comecei muito cedo. Tive direito a 3 aposentadorias, que me dariam hoje algo ao redor de 80 mil reais de salário. Nunca aceitei receber, nunca requeri, porque considero imoral. E não tenho fortuna, não. Não tenho empresa, não sou sócio de ninguém. Vamos falar de educação. Vamos. Falamos com é o que mais me interessa. Falamos aqui com o Mandetta, que é a coisa também que mais interessa, porque você viu minha mãe aqui. Minha mãe é professora de português. Meu pai também professor a vida inteira professor de literatura, de português e tal. Sou filho de professores. E eu estudei sempre escola estadual. Eu também, a maior parte da minha vida. E era... Não, mas eu não estudei só porque eu não podia, porque era muito boa. Sim, era excelente Era escola. Muito boa. É. E hoje eu vejo que é impossível. Degradou geral. Não vou ter coragem de colocar numa escola estadual se eu tiver a oportunidade. Como a gente faz para mudar isso? Eu imaginei, eu falei com o Mandetta que isso é uma coisa de que um governo só não vai conseguir. Ele falou que no dia 1 já é possível mudar alguma coisa. É possível mudar e eu tenho concretudes exemplares para mostrar que é possível mudar. De novo, por favor, quem estiver duvidando e estiver descrente, veja no Google quem tem os melhores IDEB, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, em várias etapas de série. É um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Ceará.
É claro que faz 20 anos que a gente está apostando nisso. E já estamos colhendo resultados impressionantemente importantes. Mas a virada é possível fazer no curto prazo. E são 2 movimentos. Dia 1 você está eleito dia 1. O que se faz? Aí é mentira. Dia 1 não dá. Mas o que você vai fazer é o seguinte: são 2 coisas em paralelo. Primeiro, você tem que abrir um grande processo de mudança do paradigma pedagógico. O que é isso? É que tipo de educação a gente oferece, porque isso é que vai demorar mais tempo, que envolve todo um retreinamento, toda uma reciclagem do magistério, dos professores, e é necessário que você anuncie uma política de compensação salarial para esse ganho de qualificação, de retreinamento, que é o seguinte: hoje o paradigma pedagógico brasileiro é do século XIX, que é aquele profissional do decoreba. Então, o que eu faço ao garoto? Eu faço o garoto... Você recompensa quem decora. Quem decora e sob estresse reproduz informação. Sozinho, não pode consultar o coleguinha, que senão é fraude, não pode consultar o livro, senão é fraude. Isso é puro lixo. Em tempos de interpretação de texto. Em tempos de Google, isso é lixo puro. Hoje você precisa muito mais saber perguntar do que saber responder. Porque se você sabe perguntar, você vai no Google e localiza a resposta. Então, esse paradigma pedagógico tem que ser alterado, é uma grande reforma do processo educacional, e deflagrar um processo de requalificação e retreinamento do magistério. Essa é a missão de mais fôlego, mais importante, porque o profissional que hoje a economia digital, que a economia do conhecimento pede, tem nada a ver com essa escola que nós estamos dando para massa de estudantes, inclusive da Universidade Brasileira, salvo poucas exceções que há. A segunda tarefa é física. Salário, condição física, material escolar, estrutura de pedagógica, enfim. A escola, a parte de coisa e tal. E isso você pode deflagrar no dia 1, se você tem um bom projeto, e isso sai... Dinheiro tem para isso? Aí essa é a sua pergunta que você tem que fazer para todos os políticos. Hoje, o Brasil está proibido de aumentar 1 centavo em qualquer política pública pelos próximos 20 anos. E por quê? Porque meteram na Constituição, essa gente, o teto de gastos, chama PEC 95. Ah, lembro. Então, veja, o valor que está se perseguindo aqui é correto. Qual é? Equilíbrio nas contas. Claro. Não vai gastar mais do que pode estar gastando mais do que arrecada indefinidamente, embora os tempos do governo são diferentes dos tempos da pessoa individual e tal. O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu economizar $5.000 de manutenção das estradas por quilômetro, por ano, durante 10 anos eu economizo $50.000 por quilômetro. Porém, em 10 anos sem manutenção, eu destruo a estrada. Mato gente, faço o frete ficar mais caro, inviabilizo, enfim, o transporte das mercadorias, etc, etc. E quando eu for recuperar, eu gasto $200.000. Então, os tempos da governança pública não podem ser conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, né? Mas isso é uma casa à parte. Mas em nenhum país do mundo e em nenhum livro de literatura econômica do planeta Terra existe esta aberração de você, a pretexto de buscar o equilíbrio das contas públicas, que é correto,